Esse filme tem uma história, né? Eu tava numa crise meio que criativa. E nesse meio tempo, eu tava morando na Coreia sozinha. E a minha mãe me pressionava muito pra eu voltar pro Brasil, né? Ela não gostava que eu tava morando no exterior. E ela não gostava que eu ficasse morando no exterior. Ela falava que eu não precisava me formar, que as coisas que eu fazia eram muito difíceis, que porque eu, mulher, preciso escolher uma carreira tão difícil, por que eu não vou para mais fácil, por que eu não faço outra coisa, por que minha vida tem que ser assim. E era uma época que eu ficava muito doente também. Eu me irritava muito com o fato das figuras femininas que eu tinha na minha família, ao meu redor, de repente me pareceram fracas. Eu estava nesse conflito existencial no final da pós-graduação e na época o pessoal que estava se formando comigo, na minha turma de direção, além de mim, tinha mais duas meninas. Uma delas tinha trancado para pensar na vida e a outra tinha casado e já estava grávida. E o resto eram homens. E eu estava muito irritada com a minha mãe. Ela me ligava praticamente todo o santo dia, falando para eu desistir. Um dia, eu lembro que foi assim, eu acho que estopim, a gota d'água. Eu tava muito irritada. Eu tava gripada, era inverno, não sei se era inverno, mas tava frio. Minha mãe me liga super cedo de manhã no dormitório e quando ela ligava as meninas se irritavam, as meninas que dividiam o dormitório comigo. Eu morava num quarto pequeno com mais 3 meninas e o equipamento de 4 estações do ano nesse quarto pequeno. E muitas das meninas, elas chegavam tarde em casa porque elas trabalhavam também com artes, né? Uma era cantora de ópera, a outra trabalhava com crítica e a outra trabalhava com música tradicional coreana. Minha mãe me ligou e começou a falar pra eu desistir, que eu tinha que pedir pra outra pessoa escrever roteiro pra mim, que eu não precisava escrever roteiro, que eu posso usar meus avós pra trabalharem no filme comigo, não preciso de ator profissional, e aquilo tava me subindo a cabeça. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone, acho que fui grossa com a minha mãe e falei, por que você tá me ligando tão cedo? Eu tô dormindo. E aí eu sentei e escrevi esse roteiro, que era meio que uma resposta a toda essa pressão desesperadora. É sempre a mesma lição pro homem, você tem que tirar notas boas, você tem que passar na faculdade, você tem que terminar a faculdade, você tem que arranjar um emprego, você tem que crescer nesse emprego, você tem que ganhar dinheiro. Então existe uma lógica, um caminho, né? Com a mulher é assim, a cada 5 anos muda. Não dá tempo de fazer uma coisa só, de crescer numa coisa só. Porque primeiro você tem que ser uma boa aluna, depois você tem que passar na faculdade, e aí você tem que conseguir emprego, e aí ao mesmo tempo que você tem que crescer nesse emprego, você tem que arranjar alguém, e você tem que casar. E assim, são duas coisas que eu não vou falar que são incompatíveis, mas a função social da mulher muda, né? As pessoas falam, você tem que fazer isso, e depois falam, você tem que fazer aquilo ou outro, que são coisas completamente opostas. Eu não vou dizer que existem empecilhos físicos ou sociais ou profissionais, porque não sei se tem mesmo. Eu não sinto tanto, eu sinto mais psicológico do que qualquer outra coisa. Apesar de todos os direitos que as mulheres têm de trabalhar, de conseguir um emprego bom, de crescer na empresa, existe essa contradição com a mulher, porque você pode ser profissional, mas profissional demais é também meio... Você não pode ser emotiva no trabalho, mas se você não for emotiva, você é fria, né? E aí você tem que ser mulher, mas você não pode ser mulherzinha. E aí você tem que ser forte, mas você não pode ser forte demais. Você tem que ser determinada, mas determinada demais também. E aí você tem que ganhar dinheiro, né? Você tem que crescer profissionalmente. Mas aí você ganha dinheiro demais, não arranja homem, né? Omtina é uma expressão coreana que é uma palavra curta para Omatinguadu, que quer dizer o filho da melhor amiga da minha mãe, que geralmente é um moço que as mães coreanas gostam de apresentar para as filhas e gostariam que elas casassem. A mãe dela se comunica com ela através do celular, porque a menina nunca atende, então a mãe dela vive deixando mensagens. Na verdade, esse projeto ele teria que ser um média-metragem. A pós-graduação que eu fiz nessa escola coreana, que chama Korean National University of Arts, eles pediam 2 curtas no primeiro ano e um média-metragem no segundo. Só que nesse curso é um pouquinho diferente de cursos de cinema no Brasil, porque você tem que bancar tudo com o seu próprio dinheiro. Então quem tem dinheiro consegue fazer um filme com uma produção grande, quem não tem, não consegue. E eu não tinha, então eu fiz um curta-metragem. Eu tinha essa obsessão em ter uma justificativa para fazer uma cena de uma mulher se produzindo. E como essa produção transformaria o jeito de andar, o jeito de se portar dessa mulher. E nesse caso eu consegui, quando veio essa ideia da mãe da menina insistindo para que ela encontrasse alguém, eu achei que era a ideia ideal para utilizar essa imagem que eu tinha na cabeça. Eu não sei se
os homens entendem, né? Esse negócio de você ficar se arrumando, se arrumando, se arrumando. A maioria das pessoas falam que as mulheres se arrumam pra elas mesmas, né? Aí tem toda essa transformação dela, que é uma coisa que toda mulher faz, mas ninguém mostra como é que realmente é nos filmes, o tempo que a gente leva. É meio inacreditável isso, mas eu tive uma discussão com os meus professores quando eu mostrei a primeira edição desse filme, com o meu próprio produtor quando a gente estava produzindo, porque ele falou que as coreanas não têm pelos. Então o filme não ia funcionar. As coreanas não têm pelos. Elas têm, né? Eles que nunca viram. Como a gente decidiu fazer tudo no set, demorou bastante para conseguir achar um diretor de arte legal. Como eu não tinha muitos contatos na Coreia, eu acabei entrando na internet, numa comunidade que chama Filmmakers, que tem na Coreia, só de pessoas que estudam, trabalham com cinema. E aí eu conheci essa turma, que na verdade acabou não sendo uma turma muito legal de trabalhar, apesar de eu ter feito umas reuniões com eles, não bateu muito bem. A gente até chegou nos primeiros projetos, mas não estava vingando. Então, em cima da hora, eu já estava tinha uma data já para eu ter que filmar e eu estava sem equipe. O bom foi que o meu fotógrafo e o meu produtor me ajudaram, o pessoal da pós-graduação, que eram 9 alunos, eles se mobilizaram, porque eles sabiam que eu não conhecia muita gente, eles falaram, vamos ajudar essa menina perdida. Me apresentaram um monte de gente, a maioria das pessoas estava ocupada, só que aí eu acabei chegando nesse diretor de arte e aí eu mostrei meu projeto para ele, todas as ideias que eu tinha, todas as referências. Ele curtiu e me deu a honra de poder trabalhar com ele. Ele resolveu praticamente tudo. Conseguiu as coisas por um preço muito legal. Quando o set estava sendo montado, ele demorou uns 4 dias, 3 dias para ser montado. Ele conseguiu uma equipe que ele conhecia bem, trabalhava com longa-metragem, mas eles fizeram um preço legal pra gente. E eu tive uma sorte enorme de conhecer as pessoas que conheciam as pessoas certas. Ninguém tinha grana, mas todo mundo conhecia gente que já tinha sofrido muito com curta e longa-metragem, que já estava há muito tempo no mercado, que não necessitava de dinheiro. Um professor meu, um dia ele falou pra mim, ele falou assim, se você puder, leva essa menina, atriz, pra esse apartamento dela e faz ela dormir lá, porque ela tem que conhecer de cor e salteado cada canto do apartamento dela. Eu não consegui fazer essa experiência com a atriz, porque ela não tinha tanta disponibilidade, mas eu fiquei assim, tipo, muito tempo no set enquanto ele estava sendo montado, e nos 2 dias antes da gente começar a filmar, o diretor de arte também estava trabalhando nele. E a esposa dele, ela trabalha com importação de vinhos. Então ele trouxe uma garrafa, enquanto ele fazia a arte, eu ficava mexendo no storyboard e a gente bebeu a garrafa, tanto que a garrafa aparece aí no comecinho. Esse negócio do set é uma coisa doida, eu adoro, assim, ficar lá, tipo, é como se fosse a minha casa. É a sua concentração, toda a sua imaginação vai se transformando em algo real, aquela coisa que por tanto tempo você ficou pensando. Por exemplo, eu falei que eu tinha essa obsessão de fazer uma história, um curta com uma menina se produzindo há mais de 7 anos. Então, quando essa hora chegou e o set estava sendo montado e as paredes estavam sendo levantadas e os objetos começavam a aparecer, é uma coisa muito doida, assim, que você sente e fala, nossa, cheguei aqui, né? É muito doido, porque veio tudo da sua cabeça. Quando é um set, é assim, ele vai se formando, e aí você vai criando carinho por ele, e aí quando ele tá pronto, você fica lá, você trabalha no storyboard, você trabalha com os atores, e tem todo aquele... Você nem pensa na hora, né? Trabalha. Tem toda aquela correria, e aí termina o filme e dá aquele vazio, porque é um set, não é um quarto que vai continuar a existir. Então tudo vai ser destruído, os objetos vão ser levados, e você sabe que aquilo é seu filhinho. Então é difícil, assim, de ver o negócio sendo desmontado. Mas, por outro lado, é um alívio, porque você terminou. Eu tive isso com um curto, imagina com um longa, né? Como é que vai ser? Muitos dos cortes que aparecem aí são cortes irreais. É impossível você, com uma câmera 35, que foi a câmera que a gente usou, ter o espaço para você gravar com para você colocar a câmera a uma certa distância, de forma a mostrar o cenário, que é um apartamento pequeno, é quase uma kitnet, num ângulo tão aberto. Mesmo com uma lente grande angular, não sai tão aberto assim, só num set para fazer um negócio desses. E a gente teve que dividir, organizar as diárias para que a gente gravasse todas as cenas fora de ordem, mas juntadas de acordo com a ordem da montagem e da desmontagem das paredes. Eu acho que foram 3 ou 4 paredes que tiveram que ser tiradas para a gente poder gravar todas as cenas do filme. E era assim, eu tinha o cara do set, que era um cara de longa-metragem, eu podia pagar só 2 diárias dele. Então a gente fez
um esquema de um jeito que a gente pudesse, dentro de 2 diárias, usar esse cara o máximo possível, que ele era o único que sabia tirar e colocar as paredes, porque toda vez que você tira e coloca, você precisa arrebentar ela de novo e montar uma estrutura. E assim, não é que só fica a parede lá, você gruda coisas na parede, então ela precisa ter um suporte. E no caso do banheiro, por exemplo, como foi tudo feito no set, não é um banheiro real, esse chuveiro também a gente teve que fazer um esquema, montar 2 níveis de chão para a água poder escorrer por dentro. A gente usou uma mangueira para fazer o chuveiro funcionar, mas aí quando a gente começa a filmar e o som começa a funcionar, dá para ouvir pelo som da água e dela escorrendo que não é um banheiro real. Demorou pra gente conseguir fazer isso. E toda vez que a gente cortava uma cena de banheiro, tinha que parar tudo, pegar o rodo, todo mundo e limpar o chão o mais rápido possível pra gente poder refazer a cena ou fazer a próxima cena. Então foi uma coisa complexa, mas que funcionou muito bem porque foi bem organizada. O set, nesse caso, ele não é feito assim, eu quero filmar um quarto feminino, aí o diretor de arte tem abertura total para fazer esse quarto feminino. Nesse caso não aconteceu desse jeito. E eu acho que na maioria das coisas que eu faço é difícil de acontecer desse jeito, porque tinha coisas muito específicas. Por exemplo, o primeiro plano, eu queria que fosse um plano sequência, apresentando os objetos da menina. Então, a ideia do diretor de arte era colocar fazer um quarto muito bonitinho, com um separador de ambientes. Só que se tivesse esse separador de ambientes, eu não ia conseguir fazer esse plano sequência. Então, apesar de todo mundo adorar o separador de ambientes, e realmente ele era muito lindinho, a gente matou o separador de ambientes, porque cinematograficamente não ia funcionar. Então é assim, no caso, eu falei para o diretor de arte como mais ou menos ia funcionar, onde a câmera ia ficar e mais ou menos como eu gostaria que o quarto fosse. E aí, a partir daquilo ele conseguiu viajar e fazer as coisas que ele quisesse, ele deu novas ideias, tem umas coisas que eu aprovei, outras coisas que não. Mas a gente conseguiu se comunicar muito bem, ele me respeitou muito, eu respeitei muito ele, é sempre baseado nisso, né? Eu usei muito vermelho nesse filme. Eu achei que tinha a ver com a atmosfera do filme em si. Geralmente quando as pessoas ficam irritadas, não sei, eu penso na cor vermelha, uma cor meio forte e transmite um pouco desse sentimento. De você guardar uma certa irritação, né? Não é uma coisa que as pessoas percebem, mas além de dar essa cara de que a menina tá irritada, assim, na minha historinha interna e explicação de personagem, a menina tava menstruada. Foi isso que eu falei pra atriz. Imagina que sua mãe quer que você encontre um cara que você não tá nem um pouco afim de conhecer, você não tá nem um pouco afim de sair com ninguém, você quer fazer suas coisas, final de semana é seu, sua mãe fica te enchendo o saco pra você conhecer esse cara, você tá pensando se você vai ou não vai, e além disso você tá menstruado, e você tem que fazer coisas que você não gosta, depilar, se maquiar, não sei o que. Imagina tudo isso, mas você já tá irritada biologicamente, naturalmente, por causa do seu corpo. Aqui é a primeira vez que a gente mostra o rosto dela, eu demorei um pouquinho pra mostrar. Queria mostrar o quarto dela primeiro, né, as coisas dela, depois apresentar ela. Ela tá acordando saco cheio, a gente não sabe o que ela vai fazer. Os objetos que aparecem, eles são meio que misturados, coisas minhas, coisas da equipe, coisas do diretor de arte, roupa, essas coisas, a maioria era da equipe feminina. E aí começa a narrativa da mãe, que é uma mãe super atenciosa, simpática, mas na verdade ela tem toda uma estratégia para lidar com a filha dela. Teve uma cena que mostra as costas dela, né? Quando a mãe dela tá falando, você tem 27, vai fazer 28. Nessa cena a gente colocou uns adesivos no peito. Os caras foram super tranquilos, a gente tirou a maior parte da equipe, ficou só o câmera, assistente, eu e a atriz. Outra cena muito complexa de fazer foi a cena que ela tá escovando os dentes e que ela cospe a espuma, só que sai um pouquinho de sangue, porque a gente pegou uma tinta vermelha, só que era muito difícil de fazer esse cuspe funcionar, porque a tinta era uma tinta muito forte, então a gente misturava com um pouquinho de espuma e a espuma ficava assim super vermelha. Então a gente fez esse take muitas vezes, eu acho que se bobear teve quase 10 ou mais do que 10, eu nunca faço mais do que 3 takes, mas esse daí foi muito, a gente fez vários. A gente tentou fazer de várias formas, de fazer a própria espuma, colocar num copinho e jogar, só que não funcionava, realmente alguém tinha que cuspir. Todo mundo usou a mesma escova de dente várias vezes. E no final, um dos caras da equipe de foto, ele conseguiu fazer, ele mesmo escovou os dentes e cuspiu. Coisas engraçadas na filmagem, que foi a cena do banheiro, né? Foi difícil achar uma atriz coreana. Assim, era mais fácil conseguir uma atriz que topasse fazer a cena do banho do que a atriz que topasse fazer a cena da menina se depilando e tirando pelo.
porque as atrizes com quem eu conversava, elas tinham uma vergonha muito grande em relação ao próprio corpo, em relação a admitir que as pessoas têm pelos, que as mulheres têm pelos. E foi assim, eu me surpreendi com o fato de tantas atrizes não toparem, que eu gostei antes, não toparem de fazer esse filme por causa da cena de depilação. E não era que ia mostrar o corpo delas, não mostra a perna. Tem esse negócio de ego, né, que a mulher quer sempre estar bonita, independente de ser atriz ou não. A maioria dos diretores na Coreia são homens e eles podiam ver o filme e não gostar e achar que a menina não era bonita o suficiente para trabalhar no filme deles. E ela era peluda e isso podia fazer a carreira dela desandarem. Eu achei isso meio absurdo, mas é a minha visão, vai saber. Deve ter gente que pensa desse jeito. Com certeza deve ter. Daí é o que todas as mães coreanas falam quando elas querem apresentar alguém para a filha dela. Tipo, você é um inútil. Você é feia, você é burra, ninguém vai querer ficar com você, então eu tô resolvendo seus problemas por você. Uma filosofia meio oriental de ser, em vez dos pais elogiarem as coisas que você faz, eles criticam para ver se você reage. A gente teve que se preocupar bastante nesse filme com continuidade. A equipe de direção era ótima, o pessoal super detalhista, tinha gente que nunca tinha trabalhado com cinema antes, gente com 17 anos, mas eles trabalharam super bem. A gente usava uma câmera para ficar controlando tudo que tinha na mesa e o lugar das coisas. A gente tentava o máximo possível evitar que as pessoas ficassem entrando e saindo do set, mas isso é impossível na prática. O pessoal entra, sai, mexe, quer ficar mexendo nos ursinhos de pelúcia, mexe nas plantas, troca as coisas de lugar, toma café, deixa o copo. E o mais engraçado é que essa atriz, ela topava tudo. Ela não se depilou por uma semana porque ela queria mostrar as coisas dela mesmo. Só que ela não tinha muito pelo na perna, não o suficiente para a câmera captar. A perna que aparece aí, que é meio peludinha, é da assistente de câmera. E aí a gente colocou as duas assistentes de câmera com a perna seminua, né, do joelho para baixo. E a atriz, que tinha as mãos mais bonitinhas, mexendo na perna. E essa cena foi a cena que causou furor entre os homens, porque as duas menininhas ficavam abraçadinhas e os caras piravam. Pra mim era meio nojento, porque o set tava meio nojento, aí tinha aquela cera jogada no chão, tava tudo meio grudento, mas os caras paravam pra ver essa cena. Tinha gente que passava na frente do estúdio e tinha que ver as duas meninas, uma tocando na perna da outra. Eu achei isso meio engraçado. Muita coisa não foi exatamente do jeito que eu estava pensando, mas eu achei isso ótimo, porque muita gente me veio com ideia nova. Mas ao mesmo tempo, as ideias principais foram mantidas e eu ganhei muito com o conhecimento e a experiência das pessoas que se juntaram à equipe. Eu tive muita sorte. Teve outra coisa muito legal que aconteceu. Eu mandei o argumento para Kodak, que tinha um lance com a nossa escola, e eu ganhei uma espécie de patrocínio deles. Então eu tive que pagar 5% do valor total do filme, que fez com que eu pudesse, com a grana que eu tinha, ter filme de sobra. E isso foi uma coisa que nunca na minha trajetória até hoje eu tive. Sobrou filme no final. Não tenho como falar assim, eu não consegui fazer aquela cena por falta de filme. Não foi. Eu tive liberdade para usar filme, sim. E isso foi uma experiência única até hoje. E uma experiência ótima. Tinha um amigo meu que adorou a bicicleta, ele ficava pegando a bicicleta e andando nela. Acho que foi o único momento que eu tive que chegar uma vez e falei pra ele, olha, para. Eu falei de um jeito meio duro, aí ele ficou chateado comigo até muito tempo depois, alguns meses depois, ele veio falar comigo e falou, não, tudo bem. Mas foi a única coisa que aconteceu, mais chatinha. A gente tinha autorização para gravar na frente desse cinema, mas no dia, por alguma razão, eles não deixaram a gente gravar. Então a gente teve que conversar com o porteiro do prédio da frente. A gente subiu, acho que no terceiro andar, e ele deixou a gente gravar essa última cena. 아라야, 너 지금 어디야? 어? 아니, 만나기 싫으면 싫다고 말을 하면 되지. 여태까지 아무 말 없다가 이런 식으로 갑자기 연락도 없이 사람을 바람 맞추는 게 어딨니? 지금 영준이 계속 기다리고 있잖아. 영준이랑 영준이 엄마가 너를 어떻게 생각하겠어? 엄마가 앞으로 창피해서 영준이 엄마를 어떻게 봐? 어? 엄마한테 바로 전화해. Esse foi o último curso que eu fiz nesse curso. No decorrer do curso eu fui criando uma paciência, né? Porque
Os primeiros curtas eu fazia muito esforço, queria fazer tudo sozinha. Muitas vezes as coisas não davam certo, mas eu corria, achava que eu ia resolver tudo sozinha. No caso desse curta, eu estava um pouquinho mais flexível, apesar de eu saber que tipo de abertura eu tinha para receber ideias novas e o que não podia mudar. Eu tinha isso claro na minha cabeça, mas eu estava mais paciente em relação a calendário, a atriz. Eu sabia que iam acontecer coisas na hora H, imprevistos poderiam acontecer, mas eu estava mais calma, eu estava sabendo lidar melhor com esse tipo de coisa, eu não ficava nervosa. Eu conseguia manter a calma e isso pra mim foi muito bacana.